Política em Destaque, com Adilson Trindade. E continuamos falando aí de eleições 2022. O Bruno fez a entrada direto do Tribunal Regional Eleitoral, trazendo informações sobre um procedimento aí que resulta, na inclusão de dados oficiais nas urnas. Agora, Adilson Trindade aqui com a gente na bancada do jornal CBN Campo Grande. As eleições do segundo turno mostram uma renovação política de Mato Grosso do Sul e esse é o destaque, então, aqui da participação do Adilson. Bom dia, Adilson. Bom dia, Dani, e bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Adilson, os políticos tradicionais ficaram de fora do segundo turno e o capitão Contar conseguiu, sem muito esforço, reunir no palanque dele os candidatos derrotados no primeiro turno da disputa para o governo do estado. Mas dividiu a família Trade, cada um buscou trilhar um rumo diferente. O que houve, em relação ao capitão Contar ter atraído para o palanque dele os candidatos a governador derrotados no primeiro turno? Como foi que ele conseguiu isso, Adilson? Dani, antes, porém, de responder diretamente essa pergunta, eu falei no início, você comentou aí que sobre a renovação política, Realmente, é a primeira vez que nós estamos vendo uma eleição em Mato Grosso do Sul, tendo dois candidatos que não são políticos tradicionais. Isso aconteceu em 1996, quando duas novas lideranças surgiram no estado, André Putinelli e Zeca do PT, por disputar a prefeitura de Campo Grande, sabe? Eles, vamos dizer assim, eles ganharam os políticos tradicionais da época, que é o Nelson Trade, Levi Dias, e agora estamos vendo, os políticos tradicionais ficando fora da disputa para o governo do estado. Quer dizer, lá naquela época eles eram estreantes, Exatamente. Agora representam aí... São da velha política. Da velha política. Da velha política. O Zeca se elegeu deputado estadual nessas eleições agora, quando foi para cargo majoritário, E o Putinelli perdeu aí, aparecia em primeiro nas pesquisas e acabou ficando em terceiro lugar na disputa ao governo. E quanto à sua pergunta que houve, foi uma surpresa, viu, Dani? Que a lógica apontava, o caminho de apoio ao Eduardo Riedel, do PSDB. Mas não foi isso que aconteceu. Até porque as conversas preliminares de um apoio ao outro no segundo turno não passaram de conversas jogadas fora, Porque havia um acordo antes, um pré-acordo, não era um acordo firmado, era uma conversa preliminar. Olha, se eu for para o segundo turno, você não for, você me apoia, eu te apoio, eu vou te apoiar. É assim que acontecia as conversas. E nada disso aconteceu, entendeu? E tudo indicava, por exemplo, o apoio do ex-governador André Putinelli, do MDB, ao Riedel. O André tinha conversado com o Zambuja, já tinha conversado com o Riedel, tinha tudo, E o André até falou pro Riedel, olha, no segundo turno, depois que não houve, dividiu o partido ali, não teve acordo, olha, nós vamos ficar neutro. Pois é, a gente inclusive trouxe essa informação, Mas... Você deixou bem claro que naquele momento não era uma confirmação, mas... Sim, mas até porque já havia uma conversa de um apoiar o outro. Mas o partido em si, tomou uma decisão de ficar neutro. O partido liberou os seus filiados, liberou suas lideranças a apoiar quem quiser, para quem quiser no segundo turno. Mas o André, ele tomou posição pessoal, ele é o André, sabe, o André Putinelli, de trabalhar pela eleição do capitão Contar. O partido foi pela neutralidade, mas o André não. Ele marcou posição. Adilson, mas o MDB chegou a divulgar uma nota também, Falando aí que através da maioria dos seus membros manifesta o desejo de acompanhar o projeto de candidatura do capitão Contar. Sim, essa nota foi assinada pelo Júnior Quando o André anunciou, isso que ia chegar aí, o André anunciou a neutralidade. Até comunicou o Eduardo Riedel. Aqui na Rádio CBN, aqui no corredor, que o Eduardo Riedel teve recebi uma ligação do André, dizendo que vai ficar neutro o partido. E acabou depois mudando tudo. Como que a política é dinâmica, Sempre nós falamos isso, Tudo que você conversa pela manhã, à tarde não vale nada. Sabe? E aí, nós temos também aí o André tomou essa posição, de apoiar. E aí temos a deputada Rose Modesto, derrotada no primeiro turno, disputando o governo pela União Brasil. O apoio dela era esperado em favor do Riedel, mas não foi isso que aconteceu também. Rose e Riedel conviveram, viu, Dani? Praticamente 7 anos juntos no governo de Reinaldo Zambuja. No primeiro mandato de Zambuja, ela foi vice-governadora e Riedel já estava no governo.
Depois ela foi eleita deputada federal mais votada, com o apoio da máquina do PSDB, com o apoio do Rio, com o apoio do Azambuja. O que aconteceu? A Rose acabou trocando o PSDB pela União Brasil para disputar o governo do estado. E todos os indicativos eram de ela apoiar o Rio no segundo turno. Até porque, se na eventualidade de Rose fosse para o segundo turno e Rio não, o Rio ia apoiá-la. Isso é uma conversa preliminar também. Ela preferiu abraçar a candidatura do Capitão Contar. Outro candidato a defender a eleição do Contar é o Marquinhos Trade, do PSD. Ele era um dos favoritos a concorrer ao segundo turno, mas o resultado das urnas frustrou a sua expectativa e ele perdeu até para a petista Gisele Marques, que não aparecia nem no retrovisor do Marquinhos. Depois ela começou a ver o Marquinhos no retrovisor dela, sabe? Adilson, a gente chega aí ao fim de uma semana com muitas surpresas da política, né? E por falar em Marquinhos, os irmãos seguiram rumos diferentes no segundo turno, os irmãos da família Trade. Sim, eles sempre jogam em lados opostos, sabe? Eles só se unem mesmo nas eleições dele para um cargo eletivo. Aí eles estão unidos. Depois da eleição, cada um segue um caminho diferente. Vou citar como exemplo aqui. No Congresso Nacional, o senador Nelson Trade é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que Nelson anunciou apoio à reeleição do presidente e aqui em Mato Grosso do Sul fechou com o Eduardo Riedel. Já o deputado federal Fábio Trade, que não foi reeleito, é um opositor ferrenho de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e anunciou apoio ao ex-presidente Lula. Até se colocou à disposição para subir no palanque de Lula e discursar. Na disputa para governador, ele se reservou no dia de ficar neutro. O outro irmão, Marquinhos Trade, que disputou o governo, abriu mão de quase 3 anos de mandato de prefeito de Campo Grande para disputar o governo do estado, vai apoiar o Capitão Contar para o governador e a reeleição de Bolsonaro. Este é o retrato da posição dos irmãos Trade no segundo turno das eleições. O Contar aparece como candidato do presidente Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro gravou um vídeo declarando a sua neutralidade por ter Riedel e Contar como seus aliados no segundo turno. Parece que isso não funcionou, né? Isso gerou uma grande confusão. Exatamente. Esse vídeo, esse trecho é do primeiro turno, ele continuou usando agora no segundo turno, a justiça chegou a tirar, depois permitiu. Chegou a tirar, só que para não confundir o eleitor, já que o Bolsonaro gravou um vídeo também, ele gravou um vídeo, declarando sua neutralidade. Só que o Contar está explorando a sua ligação com o Bolsonaro. Ele conseguiu, viu, Dani, gravação de vídeos com vários políticos e ex-ministros eleitos nas eleições declarando apoio à sua candidatura. Todos falam que é o candidato de Bolsonaro. Por exemplo, o general Pazuello, que foi ministro da Saúde, né? Foi o segundo mais votado para deputado federal do Rio de Janeiro. E ele gravou um vídeo dizendo que Contar é o candidato de Bolsonaro. Ou seja, se você tira um vídeo daqui do Bolsonaro declarando apoio ao Contar, mas o seu staff, né? Todo o seu staff, todo declarando apoio ao Contar, dizendo que ele é o candidato do Bolsonaro. Olha para você ver. Só que oficialmente Bolsonaro não declarou apoio a nenhum dos dois candidatos. Ele preferiu a neutralidade, como disse, né? Depois de pedir no debate da Globo voto para o Capitão Contar. Então isso está gerando uma confusão. Você vê vários ex-ministros, todo mundo falando, não, o Contar é o candidato do Bolsonaro. Realmente, a política surpreende. Bom, e por falar em surpreender, né? O que aconteceu com Rose Modesto, né? Que saiu do União Brasil logo depois de perder as eleições para governador. No caso, ela seria governadora. Vê, né? A Rose, viu? Ela saiu atirando, tá? Ela alegou problemas de relacionamento com a direção do partido e falta de respeito. Olha só, com os candidatos proporcionais, que são os que disputaram para deputado federal e estadual. Rose apontou ainda a falta de diálogo e o descumprimento de compromissos da direção do partido com os candidatos. Só para a gente lembrar aqui, a União Brasil nasceu de uma fusão do PSL com o DEM. Em Mato Grosso do Sul, o PSL foi comandada pela senadora Soraya Tronic e ela comanda a União Brasil também, né? Ela acabou brigando, como presidente do PSL, viu, Dani? Ela acabou brigando com os políticos mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Até virou caso de polícia, a treta dela com o Rodolfo Nogueira, eleito nessas eleições para deputado federal. E Rodolfo é o primeiro suplente de Soraya no Senado, né? Outra treta de Soraya foi com o deputado estadual Coronel Davi. Em resumo, tanto o Rodolfo quanto o Davi foram jogados para o escanteio dentro do partido.
Soraya fechou o partido para a porta, né? As portas do partido para eles. Como também fechou depois, já na União Brasil, as portas para o deputado federal Loeste Trutis. A Rose Modesto, entendeu? Ela foi incentivada, ela foi motivada a entrar trocar o PSDB pela União Brasil com muitas promessas de estrutura para a campanha eleitoral. Até porque a União Brasil é o partido mais rico do Brasil. E não foi isso que Rose viu. Nem bem acabou as eleições, ela saiu atirando contra a direção do partido, alegando falta de diálogo, falta de respeito, falta de estrutura, falta de tudo. Soraya, lógico, saiu em defesa dela e do partido. Ela disse que todas as promessas foram cumpridas e destacou que a União Brasil foi o partido que mais liberou dinheiro para seus candidatos aqui em Mato Grosso do Sul. De acordo com os dados, divulgados pelo Divulga Candi, que é uma ferramenta do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Rose Modesto recebeu 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de doações. A maior parte foi do fundão do partido, que o partido liberou para ela, que é a Soraya Tronic que libera, né? Que liberou para ela, para a campanha de Rose, R$4.837.000. É uma ninharia para ela que achou que muito pouco. Então mais uma separação, então, né, Adilson? Parece que foi ontem que a Soraya Tronic estava, inclusive, aqui no estúdio da CBN, anunciando, olha, a Rose vai ser candidata pelo nosso partido. Ali estava sendo sinalizado um casamento. E agora... Ela aqui, né? Foi aqui. Anunciou. Ela falou, olha, a Rose vai sair candidata. A Rose, naquele momento, não confirmou, mas acabou indo para a União Brasil. Realmente, isso se confirmou. Ela saiu candidata. Naquele começo, a gente acompanhava um casamento e agora, então, estamos vendo uma separação, um divórcio aí, pouco tempo depois. Né? Coisas da política. Foi um casamento, assim, pouco tempo, né? Pouco tempo, durou alguns meses só. Pois é. Então, para você, foi de abril para cá. E ela saiu atirando, porque... Então, isso mostra a dificuldade de relacionamento dentro do partido, né? Há uma dificuldade muito grande. Tanto é que o promotor de justiça, o... Harfuch? Sérgio Harfuch, ele era o candidato a senador preferido da Rose Modesto. Mas a Soraya Tronic fechou as portas para ele, não houve aliança, ele teve que ficar com o capitão Contar. E o Mandetta virou candidato a Luiz senador. Henrique Mandetta, Adilson, coisa de política mesmo. Coisas de política. E essa semana, então, foi muito agitada mesmo, com declarações, com surpresas, né? E a gente está fazendo essa análise. Você trouxe pra gente aqui agora, encerrando aí a semana. Obrigada pela sua participação. Um ótimo fim de semana e até a semana que vem. Semana que vem deve ter mais treta por aí, viu? Com certeza. Até semana que vem. Um abraço a todos. Felicidade. 9h55 em Mato Grosso do Sul.